Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal do Telegram. Eu vou dar aqui um minutinho para o pessoal ir entrando e para a doutora Ludmila se conectar aqui com a gente, tá? Então me avisem por gentileza se está tudo ok com a transmissão para a gente dar continuidade aqui na nossa live. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho. Vamos lá? Doutora Ludmila já está por aqui. Tá tudo ok com a transmissão? Áudio, vídeo? Hello! Olá, tudo bom, Thiago? E aí, Ludmila? Tudo certo, tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Tudo bem, graças a Deus. Até que enfim saiu a Ótimo. live, hein? Pois é, cara. Já quero te agradecer aqui de antemão à disposição, tá bom, Ludmila? Obrigado mesmo. Deixa eu botar aqui um fonezinho para ver se melhora o som. Vê lá. Tu me ouve bem aí? Acho que não conectou, não. Peraí. Alô, alô? Tá me ouvindo? Eu te ouço bem, perfeito aqui. Peraí, só um momentinho. Deixa eu conectar aqui melhor esse som. Aí, Tá agora me foi? ouvindo? Sim, perfeito. Alô? Tô ouvindo. Foi. Agora foi. Foi. Beleza. Show. Pronto. Beleza. Cara, eu falei aqui, deixa eu te agradecer já de Show. antemão a disponibilidade. Foi meio que na correria, né, cara? Mas deu certo, Pois né? é, a gente já tinha combinado há um tempo, mas a gente tinha deixado Foi, a data meio assim, não tinha combinado bem, mas no final das contas foi. deu tudo certo. Sério, muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. Cara, eu te conheci, sabe onde? Lá no... Já faz um tempo. Foi no Fórum EAD de Londrina. Ah, você tava lá? Educação, Direito e Alta Cultura. Eu tava lá, cara. Tu deu uma Em qual palestra deles? lá. De 2018 ou 2019? 18. Ah, então foi o primeiro fórum EAD. Foi. Foi show de Ah, bola. olha só, nem imaginava que você tinha ido, mas você não é de Londrina não, né? Não, eu era de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Pertinho de Londrina ali. Ah, sim. E aí eu Mas fui lá, hoje você cara. mora Pô, no muito Mato bom. Grosso do Sul, né? É, hoje eu tô aqui em Dourados. Dourados. Isso. Ah, que Do bom, ladinho não da fronteira. sabia. Porra, Que foi, legal, que legal. foi Eu muito não te legal. conhecia na época. É, o professor Rodrigo Gurgel tava lá, o Briguê, todo mundo. Sim. Muito Nossa, bom. tô com muita saudade dos eventos presenciais, assim. Ia É ter, né, outra ano coisa, né, passado, cara? mas aí o Covid não permitiu que tivesse mais um fórum. Mas a Cláudia Piovesan, mandar um beijo aí pra Cláudia, se ela estiver assistindo. Ela tá doida para voltar com o fórum, mas com Covid fica complicado. Mas agora acho que já estão começando a voltar, assim, lentamente, alguns eventos presenciais. Nossa, eu sinto muita falta dos eventos presenciais. Não tô Sim. doida para O, voltar. o online é legal, né, cara? Só que o contato pessoa a pessoa, assim, é outra coisa, né? Fala sério. Ah, é Muito. diferente, é diferente. É tão bom assim. Às vezes a gente conhece as pessoas pela internet. Eu tenho vários amigos, assim, de anos que eu já conhecia pela internet, mas é tão bom quando você conhece aquela pessoa pessoalmente, né? É outra vibe, né? Isso É, aconteceu várias vezes, assim, pessoa que eu já conversava há anos, aí encontrava um belo dia, anos depois, no evento presencial. Pô, muito bom, cara, muito bom. O próprio pessoal de Londrina, todo mundo, assim, eu já conhecia de internet e tal, e depois só que eu conheci pessoalmente. Essas amizades todas começaram pela internet por meio de quem? De quem? Quem é que é o sujeito aglutinador, assim, da galera toda? Né, o mestre, o guru da Virgínia, o guru da que Virgínia, agora cara, nem é mais da professor. Virgínia, né? Tá aqui no Brasil, né, agora, graças a Deus, professor Olavo. Porra, eu falo assim para os meus alunos, cara, que tudo que eu produzo, assim, né,
nesse sentido mais de escrever, dos conteúdos, das aulas, de vida intelectual mesmo, assim, devo tudo ao Olavo. O Olavo me tirou, assim, da loucura mesmo, né? Assim, da brasileirice, entendeu? Acho que todos nós, né? Eu também. A partir do momento que eu conheci o Olavo, e eu até gosto de contar essa história, eu conheci o Olavo foi na semana, no mês seguinte da minha aprovação na magistratura. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, olha, eu passei na magistratura, assim, na moral, uma ignorante, entendeu? Uma idiota. Tudo que eu sabia era direito, sabia ali o Sim, suficiente para passar num concurso. Tava sabendo bem e tal, mas diferentemente do pessoal do direito, que é aquele pessoal muito soberbo, o sujeito já está no primeiro período da faculdade, já bota um terno, já bota uma gravata, já começa a falar da vênia, habeas corpus, aquela coisa, oh, doutor, doutor para lá, doutor para cá. Eu, ao contrário, graças a Deus, eu nunca embarquei dessa soberba característica do pessoal do direito. E eu estudava só direito, porque eu trabalhava o dia todo, eu só tinha a noite para estudar e final de semana. E por isso eu só lia direito, porque se eu não fosse ler alguma outra coisa, eu não ia passar no concurso. Então eu falei, bom, eu vou pagar o preço da ignorância durante algum tempo, vou ficar só estudando esse mundinho aqui, circunscrita a esse mundinho, e depois, assim que eu passar no concurso, eu tô liberta para conhecer outras coisas. Então, assim que eu passei no concurso, eu falei, vou ficar um tempão agora sem ler nada de direito. Agora eu vou ler outras coisas do mundo, né? E comecei a procurar. Aí fui para a internet loucamente, assim, queria me libertar daquilo. Comecei a ler filosofia, psicologia, política, geopolítica. E daí eu cheguei, acho que coisa da semana seguinte, 2 semanas depois, eu cheguei ao professor Olavo. Eu já tinha ouvido falar, Olavo de Carvalho, tá, eu sei que é um professor, tal, mas não tinha lido nada dele. E dali, quando eu li o primeiro texto, dali eu já li o segundo, li o terceiro, e não consegui mais sair daquilo ali. Eu falei, peraí, tem um mundo aqui que eu não conhecia. Eu passei no concurso sendo uma ignorante, essa é a verdade. Então, dali o mundo se abriu, e aí idem velho, idem nole, né? Dali eu comecei a conhecer as pessoas, né? Fazer novas amizades e perder muitas amizades também, né? Como diz o professor Olavo, conhecer é um ato de solidão. isso. É inevitável, né, cara? Inevitável. Sabe, eu conheci o Olavo por raiva. Eu tinha ódio dele no começo, entendeu? Sério? Então, eu conheci o Olavo lá por volta de 2012, 2013, essa transição aí. Foi E nessa eu época também. odiava. Eu odiava, né, cara? Moralista, assim, né? Tava bem biruta das ideias. E aí, vendo uma aula dele, assim, eu lembro que ele lançou um monte de... Eu vendo no YouTube, tá? Uma aula aberta dele. Ele lançou um monte de questionamentos que eu não tinha resposta, né? Eu falei, opa, esse velho aí, ele sabe das coisas, entendeu? Aí foi quando eu comecei a ver com mais frequência. Até depois, né, assinar o COF, aí pronto. Foi o boi com a cerca, Uhum. com a cerca e tudo, entendeu? Então foi mais ou Muito menos bom. assim. Então eu acho que todos nós aqui, né, nós devemos muito ao professor. O professor é uma personalidade histórica mesmo, né? Não tem como negar isso, né? Ele mudou todo o curso assim, da educação, do pensamento mesmo aqui no Brasil. E a gente deve ter essa gratidão aí pelo professor Olavo e rezar por ele, né? Que agora, pô, Sim. tá lá enfermozinho, né? Muito bem. Ludmila, cara, para quem não sabe, a doutora Ludmila, ela é autora, escritora, professora, além de juíza aqui e jurista, né? Então, eu te chamei aqui, cara, para a gente conversar sobre essa tal linguagem neutra, que eu sei que é um campo que pervade, assim, tanto a área jurídica, né? A gente, aqui eu não sei se tu viu, Briguet até escreveu lá no BSM, um artigo a respeito da prova da aeronáutica do último dia 27, que uma das propostas de Sim. redação era dentro da linguagem neutra, né? Isso, assim, preocupante, né, cara? Porque na prova da aeronáutica, uma coisa é isso estar circulando na mídia, na internet. Outra coisa é isso daqui já para os órgãos institucionais e de defesa da pátria. Aí já torna um pouco preocupante, né? Essa bizarrice aqui. Uhum.
Então, eu queria chamar, né, te chamei aqui para a gente conversar um pouco com o pessoal e esclarecer um pouco as coisas sobre esse intento de revolução, Ludmila, através da linguagem, através assim, do cerceamento da liberdade de expressão, outras pessoas, grupos, querendo aqui travar, né, ou ditar o que você deve e não deve falar e como você deve e não deve falar. E eu sei que isso pervade muito o âmbito jurídico, né? Então, como uma pessoa da área, eu queria te ouvir aqui. E tem muita gente, muito advogado que me acompanha e também são meus alunos, né? No meu curso de especialização, embora seja um curso de psicoterapia, tem um bando de advogados lá dentro, né? E assim, a gente conversa de tudo. E eu acho que esse é um assunto bastante oportuno para a gente tratar aqui, até por conta dos papais, das mamães que acompanham a gente, né? E que às vezes não estão atentos, né, a essa tentativa de revolução através do âmbito da linguagem, né? Isso, infelizmente, isso não está sendo freado, digamos assim, pelo Poder Judiciário, não. Isso é algo que está penetrando nas instituições e algo que, inicialmente, a gente consideraria uma anedota, uma piada, né? Isso, para mim, linguagem neutra é motivo de piada, de meme, né? Isso poderia ser um meme e nada mais. Mas não, a gente está entrando num buraco cultural tão grande que isso está penetrando nas instituições de Estado e, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário. Recentemente, nós tivemos as comunicações institucionais dos tribunais, né? O pessoal que cuida das redes sociais dos tribunais, colocando lá um monte de arco-íris, tal, não sei o quê, LGBT, não sei o que lá, o direito de todas. Falei, mas peraí, comunicação institucional de um tribunal colocando direito de todes? Que história é essa? O artigo 13 da Constituição Federal fala que a língua portuguesa é o idioma da República Federativa do Brasil. Então, quer dizer, os próprios tribunais, por meio de suas assessorias de comunicação, tudo bem, não foi o juiz que escreveu aquilo ali, foi o carinha da assessoria de comunicação. Tá certo. Só que o que a assessoria de comunicação dos tribunais faz tem que estar de acordo com uma diretriz da administração superior. O setor de comunicação dos tribunais não pode estar tão desconectado assim das administrações dos tribunais. Então, é claro, se isso acontece, imediatamente o que a gente espera da presidência do tribunal? Tire esta propaganda ideológica imediatamente. Pelo menos se eu fosse presidente do tribunal, era isso que eu iria fazer. Vocês não estão autorizados a usar o nome do tribunal, uma instituição pública, né, paga aqui com o dinheiro do contribuinte, para deturpar a língua portuguesa e fazer isso em nome de uma ideologia. Então, retirem imediatamente e façam a devida retratação. Essa seria a postura que eu, Ludmila, esperaria de um presidente de tribunal e que eu faria se eu fosse presidente do tribunal. Mas não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi um festival de ideologia, de coisas grotescas, partindo de tribunais de justiça, do CNJ, do Ministério Público Federal. Então, essas instituições, né, do judiciário, do direito como um todo, instituições como, por exemplo, o Ministério Público Federal, que deveria defender o nosso idioma, defender a nossa língua portuguesa, estão embarcando nessa. Então, é algo assim que nem George Orwell, em 1984, poderia imaginar, aquela distopia ali. Quer dizer, acho que ele poderia imaginar, ele foi um visionário, eu acho, porque tudo que acontece ali naquele livro, aliás, quem não leu 1984, do George Orwell, por favor, façam isso imediatamente. Eu acho que esse é o livro do momento, embora tenha sido escrito no ano de 1948. É só inverter os algarismos, né? O livro é 1984, mas ele foi escrito no pós-guerra, em 1948. Então, o sujeito previu ali o que ia acontecer hoje. E tudo ia ser feito, manipulado na clave da linguagem. Então, a gente pensa o que a gente fala. Então, eles manipulam a linguagem de tal forma que o nosso pensamento e consequentemente, o nosso agir acaba
sendo feito, realizado também naquela clave Exatamente. deturpada, degenerada dessa linguagem. Então, como você falou, a prova da aeronáutica, eu até fiz esse comentário também nas minhas redes, até o Paulo Briguet me citou no artigo que ele escreveu para o Brasil Sem Medo, e é exatamente isso. A gente não vai esperar um negócio desse na prova para as Forças Armadas, que estão ali justamente para defender o povo, defender as instituições, defender a nossa língua, defender a nossa pátria. Então foi algo muito sério e até na hora eu dei o benefício da dúvida para, né, a instituição. Pô, peraí, não foi, ao que eu saiba, não foi a aeronáutica que fez a prova. Foi uma banca externa, né, uma daquelas instituições que fazem a prova, eu esqueci o nome da instituição. Então não foi a aeronáutica, mas caberia à aeronáutica refazer a prova, né, Claro. repudiar aquilo que foi feito, refazer, fazer um comunicado público dizendo que não concorda com aquele tipo de ideologia e fazer a prova de novo. Mas até agora, eu não vi, né? Se teve algum tipo de retratação, eu não vi. Tá. Na verdade, esse artigo aqui, eu li, ele saiu, né? Eu li ele numa sexta-feira, no sábado, ia ter supervisão aqui da minha turma de especialização, e na verdade a supervisão acabou virando uma aula sobre essa tentativa de inversão simbólica, né, de revolução através da linguagem, porque é uma coisa também, como eu falei, que pervade aqui a psicologia, né? Na verdade, é uma revolução através da psicologia, né? O instrumento que um psicólogo trabalha é a linguagem, né? Os símbolos, a linguagem, a comunicação. Então, veja, isso daqui que eu gostaria de retratar com o pessoal, olha, se nós não somos mais capazes de falar as coisas como as coisas são, né? É claro que a gente vai entrar numa espécie de histeria. Se a gente permite aqui esse tolimento da liberdade, assim, ó, de expressão mesmo, de comunicação, se eu aqui agora quero determinar como você vai se referir a mim, né, e isso não mais pela linguagem convencional, aquilo que é o nosso idioma, mas por um gosto pessoal, por como eu me identifico, isso daqui é a ditadura da loucura, né? Só que não é bem assim, né? A gente sabe que a finalidade dessas tentativas de modificação do idioma, elas culminam em outras coisas, em cerceamento de outras ordens, né? Se eu já aqui dito como as coisas devem ser ditas, devem ser expressas aqui na linguagem, daqui a pouco isso daqui é um passo, né, para uma ditadura mais severa, né? Se na linguagem aquilo que é a expressão comum e também a expressão pessoal de comunicação, eu já não posso mais ter uma certa liberdade, quem me garante que eu vou ter uma liberdade de ir e vir daqui a pouco? Já não tem. Já não tem. A gente viu todos esses abusos sendo cometidos agora na pandemia. E agora a tentativa desses grupos minoritários e de cunho ideológicos assim, extremistas, tentando cercear aqui o uso da liberdade de expressão, o uso da linguagem. Então, quer dizer, porque eu não me reconheço assim ou assado, agora você é obrigada, né? Ou seja, eu exerço sobre você uma força de fazer com que você se refira a mim da maneira que eu quero, né? E claro que isso daqui vai deixar qualquer pessoa maluca, né? E isso daqui já está sendo usado nas escolas, né? Isso daqui é uma coisa preocupante, tá entendendo? A gente vai ver o resultado disso a longo prazo, né? Infelizmente. Mas é uma coisa da qual, se nós não nos atentarmos, né, daqui a pouco a gente vai ter aqui uma pandemia de pessoas, sei lá, esquizofrênicas, que já não conseguem mais ter essa conexão com o real. Tudo isso através do quê? De um pequeno erro, né, que é introduzido aqui propositalmente na linguagem. Então, isso me preocupou muito. Eu vi os documentos jurídicos, algumas diretrizes sendo baixadas para as instituições de cunho do judiciário.
que não se pode mais usar nos documentos é a distinção pronominal masculino e feminino, né? Isso, na instituição, por exemplo, no Conselho de Psicologia, isso daqui já acontece há muito mais tempo. Agora, isso acontecendo nas instituições de Estado, isso daqui é muito grave. Muito, muito grave, né? Sim. E se o conhecimento ele é um processo de distinção, se eu já não posso mais distinguir uma coisa da outra e tendo a uniformizar tudo, pronto, acabou o conhecimento. Concorda? Acabou o conhecimento, Exatamente. acabou o processo de conhecimento. E você vê que isso só pode ser imposto de cima para baixo, é pela força. Você olha até nos comentários, quando, não sei se você viu hoje, eu acho que foi esse mês, mas hoje aqui estourou nas redes sociais, um tal de Museu da Língua Portuguesa publicou, fez uma publicação em que ele escreveu, não sei o que lá para todos, o Museu da Língua Portuguesa. E você vai ler os comentários no Twitter, todo mundo assim, metendo malho, metendo pau. O que é isso? Museu da Língua Portuguesa, violando a língua portuguesa, não sei o que. O povo não está de acordo com isso. Isso é algo artificial, né? É algo criado, imposto de cima para baixo. Isso não é a tal da modificação natural da língua. Não é uma modificação natural. É algo absolutamente artificial. É algo tosco, é algo grotesco que está sendo imposto goela abaixo e de cima para baixo. Não é uma coisa natural. Então, como você falou, a gente vai viver naquela clave da linguagem deturpada e essa deturpação acaba se tornando o tal novo normal. Então, naquele slogan do Partidão de 1984, né, do Big Brother, do George Orwell, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, eles pervertem completamente o conteúdo da linguagem. Então, como você falou, as pessoas hoje não vão mais poder nem dizer o que elas estão vendo. Elas vão ter que dizer, são obrigadas a dizer o contrário do que estão vendo. Então, quando você perde o direito de dizer o que os seus olhos estão vendo, né, a verdade na tua frente, quando você perde o direito de fazer isso, a sua liberdade já acabou. As pessoas não perceberam que a liberdade já foi para o saco. O que a gente está tentando aqui, ainda existe um restinho de liberdade que ainda permite que eu e você estejamos fazendo essa live agora. Mas a gente não sabe até quando isso vai perdurar. O que a gente está fazendo aqui é uma tentativa última e desesperada de puxar a corda para o lado de cá e não deixar que a coisa caia no precipício. Essa é uma tentativa aqui das últimas. Eu espero que a gente consiga reverter esse processo, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, quando o sentimento ele passa a ter uma estatura superior à realidade mesma, acabou. É a famosa inversão revolucionária de que tanto fala o professor Olavo de Carvalho. Então, se o sujeito se sente um jacaré, né? O sujeito se sente um lagarto. Ah, tá, eu sou um lagarto, vou tatuar o meu corpo todo como um lagarto. Isso aí já até aconteceu, né? Já tem algumas pessoas que tatuam o seu corpo todo. Ah, eu sou o homem lagarto, eu sou a mulher lagarto, eu sou o homem caveira. O sujeito se tatua todo, corta um pedaço do nariz, aí fica com aquela narina aberta, faz um buraco no lóbulo da orelha. O cara fica totalmente deformado, fala, não, eu sou um lagarto, eu sou uma caveira. E você vai ter que, não apenas me chamar de lagarto ou de caveira, você vai ter que dizer e achar que eu sou uma caveira. Então o sujeito, ele se acha no direito de colocar o seu próprio sentimento, a sua própria sensação no lugar da realidade, e ele não satisfeito, ele quer que você diga o que ele está sentindo. Você não tem mais o direito de dizer o que você está vendo. Não, meu amigo, você não é um lagarto. Você é apenas e tão somente um homem ou uma mulher que acha lagartos bonitos, que tatuou seu corpo para parecer um lagarto, mas você é apenas um homem tatuado de lagarto. Só isso.
né? Você é apenas uma mulher tatuada Exatamente. de caveira, você não é uma caveira em si. Mas aí quando você fala isso, você não está respeitando o meu sentimento. Então, você coloca o sentimento, você inverte, você pega o sentimento, que é algo muito subjetivo da pessoa. Ela tem todo o direito de se sentir como ela quiser. O que ela não tem o direito é de me obrigar a dizer que eu estou vendo o que ela está sentindo lá na subjetividade louca dela. Eu só estou vendo uma mulher tatuada de caveira, eu estou vendo um homem tatuado de lagarto, não estou vendo um lagarto e nem uma caveira. Né? A verdade é que você é um homem e uma mulher com uma tatuagem, só isso, não passa Isso. disso. Mas eles querem obrigar a gente a dizer o que eles sentem. Então é uma verdadeira ditadura do sentimento, é uma ditadura das sensações. Que no fundo é uma ditadura da loucura, né? Consegue. Uma ditadura da loucura, no final das contas. A antropóloga lá, Heloísa Buarque de Holanda, ela fala assim: é interessante entendermos isso como um movimento de transformação. A sociedade está em plena transformação. Então, sempre esse argumento do progressismo, né, que entra ali e diz assim: não, mas não existe nada estático, não existe nada fixo na realidade. Então, o relativismo, ele é o pressuposto de toda essa discussão, né? E o relativismo, veja, o relativismo ele é uma impossibilidade real. Né? Se tudo é relativo, isso daqui é uma verdade absoluta. Então, a verdade, ela existe enquanto tal. E a verdade é um valor supremo. É um valor que está acima de qualquer outro valor. Né? Se a gente coloca aqui a subjetividade, igual você bem falou, acima de qualquer outra coisa, acabou. Acabou o mundo. E a verdade, ela resguarda o quê? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é o caminho para se chegar na verdade. A sociedade democrática não é nada mais, nada menos do que isso. Né? O confronto de opiniões para que se chegue a uma verdade. Agora, se nós aqui impomos de cima para baixo as coisas, aí ferrou, meu amigo. Aí ferrou. Então, você vê que a coisa não está nem no âmbito da discussão, mas já da imposição. E é isso que as pessoas não entendem. Então, esses pequenos grupos ideológicos, né, ativistas, eles usam muito essa coisa assim: mas o negócio é o diálogo. Quando que o diálogo é só usado como um argumentozinho retórico, barato. Porque, na verdade, não tem diálogo nenhum, não tem negociação nenhuma. Ou você é o escravo, ou não tem diálogo. Você é escravo da proposta deles, ou não tem diálogo. Você não está apto para o diálogo. É isso que eles alegam, né? Então, veja, ou a gente toma de uma vez por todas, né, essa decisão de morrer pela verdade, nesse sentido, de lutar pela verdade, por aquilo que é a realidade, ou nós vamos nos acovardar, tá entendendo? Para um pequeno grupo de pessoas, né? Um pequeno grupo de pessoas que querem impor de forma tirânica aquilo que você deve e o que você não deve fazer. Né? E isso através do quê? Através da força, da punição. Tá entendendo? E aí que eu falei pro pessoal, cara, mais do que nunca hoje nós precisamos, né? Eu estava conversando isso até com o Ítalo. As pessoas são meio avessas à academia hoje. Né? Até compreensível um pouco que seja assim. Mas mais do que nunca nós precisamos de bons intelectuais hoje no orbis acadêmico. Ou a gente está ferrado. Né? A discussão, né? Toda a merda que a gente vê aqui chegando nas esferas mais baixas da sociedade, através dos órgãos aqui de mídia, etc. e tudo mais, começa sempre ali em pequenos grupos de intelectuais. Né? A discussão, a merda sempre começa ali. Então, ou a gente vai tomar o debate nesse sentido e mostrar a verdade para as pessoas, ou a gente vai viver acovardado, né? Pensando só no próprio ego. Né? Tipo assim, querendo aqui essa segurança pessoal. Não vou me expor, não vou falar, não vou aqui colocar minha imagem em jogo. Então, porra, tu não serve para estar ali num cargo de Estado, tu não serve para estar na frente, tu não serve para estar num órgão de mídia, porra. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Eu bato demais nessa tecla, Thiago. O que acontece é o seguinte,
Quem é que poderia nos salvar, digamos assim, dessa ditadura? Pessoas que têm algum tipo de força, ou seja, pessoas que estão ocupando cargos de autoridade. A pessoa vai dizer, não, não, não. O que eu posso fazer para evitar isso aqui que está acontecendo? Só que a gente está vendo essas mesmas pessoas que estão ocupando os cargos de autoridade impondo, usando a sua autoridade para impor este tipo de ditadura da loucura a todos os demais cidadãos. Então, a nossa situação definitivamente não é uma situação muito confortável. Inclusive, todo o esforço que eu estou fazendo, até no Instagram, no Twitter e tudo mais, eu não estou nem simplesmente dando aulinhas de direito, simplesmente. Eu já transcendi essa questão do direito e eu já estou mexendo mais nesse assunto de você ganhar força moral para conseguir bater nesse tipo de ideologia que se impregnou nas instituições. Porque o que eu vejo na prática? Eu vejo que muitos colegas, muito do pessoal do direito, até já compreendeu mais ou menos o que está acontecendo. Muitos estão com a gente e tem outros que até estão com a gente, mas não declaram e não têm força para dizer o que estão vendo, para se posicionar publicamente. Então, aquilo ali faz com que se crie no ambiente a chamada espiral do silêncio, né? Que a Elizabeth Noelle Neumann, né, uma cientista política lá na década de 70, escreveu um livro a respeito disso e ela mostrou lá, por meio de vários experimentos, como que acontece essa espiral do silêncio. Às vezes a pessoa está vendo ali a verdade na frente dela, mas como ela vê todos aqueles que estão ali ao seu redor, todos eles negando a verdade, a pessoa se sente constrangida, se sente coagida a concordar com o que todos os outros estão vendo ou fingindo que estão vendo. Então ele acaba entrando naquela espiral do silêncio mesmo. A verdade acaba ficando silenciada porque as pessoas não têm a força moral suficiente para enfrentar aquilo. Outro dia eu até publiquei 2 vezes o mesmo vídeo de uma série espanhola chamada Merli Saperialdi, em que uma professora, ela é uma cena muito legal, depois o pessoal pode procurar lá no meu IGTV. É uma professora que entra numa sala de aula, né? Ela entra e fala para os alunos, olha, eu estou segurando uma pasta vermelha, tá? Essa pasta aqui é vermelha. E assim que entrar a próxima pessoa atrasada aqui na sala de aula, vocês todos vão dizer que esta pasta vermelha é verde, tudo bem? E vamos ver a reação do aluno que vai chegar atrasado. Aí, beleza, a pasta vermelha, aí entrou o aluno atrasado, que não viu essa combinação entre eles. Aí entrou o aluno atrasado, aí a professora, pessoal, com a pasta vermelha, pessoal, de que cor é esta pasta? Fulano, verde. Fulano, verde. Fulano, verde. Cicrano, verde. Aí ela apontou para o aluno que chegou atrasado. De que cor é esta pasta? Ele? Verde. Aí todo mundo, todo mundo começou a dar risada. O cara não teve a força moral de dizer, não, essa pasta é vermelha, acho que tá todo mundo maluco aqui. Ele não teve essa força moral. Então é essa força moral que a gente precisa treinar e Exato. Você, na qualidade aí de psicólogo, tem uma função muito importante nisso, né? De estimular essa força moral nas pessoas, para que elas tenham personalidade de dizer o que elas estão vendo na sua frente. As pessoas perderam essa capacidade, porque é o que a Elizabeth Noelle Neumann fala. As pessoas têm uma necessidade natural do aconchego social. Elas não conseguem lidar com a solidão, né? Como o professor Olavo fala, o saber, ele é solitário, né? Se você está cercado por idiotas e você não tiver aquela força moral, você vai acabar preferindo a companhia dos idiotas à sabedoria solitária. Então, assim, o que a gente estimula, até o Flávio Morgenstern, ele fala muito, conforme mais você vai sabendo,
mais você vai perdendo amigos. Então, quanto mais você sabe, mais você perde amigos. E isso é natural. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo, assim, desse meio olavético, digamos assim, né? A galera desse circuito cultural olavista, digamos. Então, você vai sabendo, você vai perdendo amigos. E isso é natural, porque as pessoas estão acostumadas a ficar concordando ali. É o famoso imbecil coletivo do Olavo de Exatamente. Carvalho. São as pessoas que ficam ali, né? Todo mundo sabe que aquilo é um fingimento, mas elas ficam ali batendo palmas umas para as outras, imbecilizando-se mutuamente. Então, esse é o conceito clássico de imbecil coletivo do professor Olavo de Carvalho, que é isso que está acontecendo. Exato. Cara, o problema é que, assim, isso acarreta uma série de psicopatologias, né? E aqui eu vou entrar na minha, assim, mais na esfera da psicologia, que é onde eu tô, que é o seguinte: todas as vezes que a gente escolhe não sofrer pela verdade por algo que vale a pena, a gente entra naquele âmbito que o Viktor Frankl fala do sofrimento sem sentido. O que é o sofrimento sem sentido? É o sofrimento que não vale a pena ser vivido. E isso daqui acarreta uma série de prejuízos na saúde de uma pessoa. Tá entendendo? Na hora que você escolhe não sofrer pela verdade, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você pode testemunhar, né? E o problema assim, é que as pessoas encaram isso assim, que a verdade ela é uma coisa de convencimento. Cara, a verdade não é coisa de convencimento porra nenhuma. A verdade é uma coisa de testemunho. Tá entendendo? Testemunho. Se você não é capaz de testemunhar, né, e isso daqui levado até as últimas consequências, o que vai acontecer com você? Você vai prostituir a tua personalidade, você vai prostituir aquilo que é mais básico no ser humano, que é o quê? Os órgãos do sentido. Você prefere falar o que você aprendeu a dizer do que o que você está vendo. E essa porra é histeria. Na prática, isso daqui é histeria. O que é histeria? É você falar as coisas conforme você imagina e aprendeu a dizer. E não como você está vendo. E aí é claro que isso daqui acarreta uma série de prejuízos psicológicos. Você está entendendo? Então, aqui o problema é o seguinte, que no Brasil existe uma coisa assim, né, uma cultura do sentimentalismo, tá entendendo? Eu preciso me sentir pertencido, eu preciso ter algum grupo. O brasileiro é clubista. Não sei se tu já percebeu isso. Clubista. Eu pertenço Demais. ao clube X, o clube Y. E ninguém consegue falar na sua própria voz. Você tá entendendo? Assim, parece que as pessoas perderam aquela capacidade de falar as coisas como elas estão vendo, como elas estão percebendo. Entendeu? E isso requer coragem, né? Isso requer coragem. Então, quantos papais, quantas mamães já não são mais capazes de defender ali os próprios filhos, tá entendendo? Isso é muito sério. Então, quer dizer, você que sustenta teu filho, você que rala pra cacete pra dar tudo pro moleque, tudo pra criança ali, e agora tu é obrigado a engolir uma coisa que vem desde cima, que você não entende nada, uma coisa que você sabe que é ilógica, que, porra, tá completamente fora, distorcida da realidade, né? E você, por covardia, você se cala, né? Então, essa completa inversão de papéis aqui, de valores. O certo passa a ser errado, né? A verdade passa a ser mentira, e a mentira começa a ter um grau aqui de verdade, porra, né? A depender do quê? Do gosto da maioria. Mas que merda, você tá entendendo? Que Isso é uma merda. bosta. Isso eu lembrei do. Eu aprendi também com o professor Olavo. Tinha um humorista americano, se não me engano, chamado Groucho Marx, que ele tem a famosa frase: Você prefere acreditar em mim ou em seus próprios olhos? Né? Você prefere acreditar em mim ou em seus próprios olhos? Essa pergunta é maravilhosa, porque muitas pessoas acabam preferindo acreditar no que a Vera Magalhães falou na televisão, no que o Exato. William Bonner falou lá no Jornal Nacional, embora ela esteja vendo outra coisa. Ela sabe o que ela está vendo, ela sabe o que ela viu, mas ela prefere
acreditar no que um terceiro está dizendo a ela. Então, a mídia tem muito esse papel de ser uma espécie de segunda consciência das pessoas, né? Eu lembro muito do Homem-Massa, do Ortega y Gasset. A pessoa ela não tem mais capacidade de ser uma individualidade. Ela é o homem-massa. A pessoa ela tem que fazer parte de uma categoria, de um grupo, né? Acho que a gente vê muito isso nos grupos profissionais, por exemplo. O advogado ele quer estar ali no grupo de zap do pessoal da OAB. O juiz ele quer estar ali, né, frequentando as festinhas, né, participando dos debates, das confraternizações dos magistrados. Não sei, os psicólogos devem ter ali seus grupinhos também. Então, a pessoa tem que ter... eu faço parte do grupo do futebol. A pessoa ela não se vê mais como uma individualidade. Ela só se vê como pertencente a uma massa de pessoas. Ela perde a sua capacidade de ser o eu. Ela olha para si própria e não se enxerga mais. Ela só se enxerga como parte de um grupo, de um todo, de uma massa. Então, é o verdadeiro homem-massa do Ortega y Gasset. As pessoas não têm mais essa capacidade de dizer, não foi isso que eu vi, não. O que eu vi foi isso aqui. As pessoas têm medo, estão tendo medo de dizer o óbvio, medo de dizer obviedades, com medo de serem excluídos do grupo de zap pelo cunhado. Olha só, tem medo que o cunhado vai falar no grupo de zap, tem medo que o coleguinha vai expulsar do grupo. Eu fui expulsa da maior parte dos grupos da magistratura. Você acredita nisso? Sem ter dito uma palavra, sem ter... às vezes, grupos que eu já nem participava, eu só estava lá no grupo, mas eu não trocava uma palavra com ninguém, não ofendia ninguém, sequer participava das discussões, simplesmente, suponho eu, porque ninguém me disse por que eu fui excluída, suponho eu, pela minha conduta particular, privada, aqui nas minhas redes sociais, em que eu sequer me nomeio juíza. Se você procurar as minhas redes sociais, já há quase 2 anos que eu nem faço nenhuma menção. É normal a pessoa colocar lá a sua profissão, né? Fulano, tal psicólogo, fulano, juiz de direito, fulano, delegado, fulano, advogado. É normal você colocar a sua profissão, todo mundo coloca. Como eu vi que isso estava causando muita confusão, eu resolvi tirar isso, já tem quase 2 anos. Eu nem menciono a minha profissão. E mesmo assim, acho que aquilo ali, para mim, francamente, me soou como quase um pedido desesperado de Ludmila, não nos ignore. Tá? Então, vamos aqui chamar a sua atenção. Você vai ser excluída de todos os grupos, mesmo sem ter feito nada dentro dos grupos, mesmo sem ter brigado com ninguém, mesmo sem ter ofendido ninguém, enfim, por conta da minha conduta particular, pessoal, aqui na minha rede social, em que eu nem menciono a magistratura, nem me nomeio juíza, nem nada. Então, é como se aquelas pessoas dissessem, não, você não tem o direito de ser independente, Ludmila. Você tem que ser a mulher massa. Você tem que fazer parte desta categoria. Tipo assim, tu tem que falar em nome de alguma coisa, né? Tu não pode falar na tua própria voz, tu não pode falar o que tu tá vendo. Tu tem que falar em nome dos juízes. Tu tem que falar em nome do conglomerado aqui de juízes. Agora, veja, isso daqui, porra, tu foi no centro do negócio. É uma coisa transferencial. É ver o mundo como um pai e uma mãe maldosa. Que se tu for você mesmo, se você for você mesmo, verdadeiro, e falar as coisas do jeito que você tá vendo, vai vir um pai e uma mãe, assim, né, ali, maldoso, que vai te punir. Brasileiro tem essa tara aí, né, esse processo transferencial de olhar o mundo como se fosse um pai e uma... Eu vejo isso, cara, aqui no consultório, particularmente, de modo muito mais palpável, Ludmila, principalmente em profissionais da área do direito. Eu não sei se tu concorda. Mas como se... para se sustentar nesse mundo, a pessoa tem que encarnar um personagem, tá? E isso daqui vai para a vida particular da pessoa também. Ou seja, né, um advogado
um estudante de direito, um professor universitário, ele já não pode mais emitir opinião. Ele só pode falar dentro dos parâmetros, sei lá, legais. É como se ele estivesse sempre numa audiência. Tá entendendo? Então o cara entra lá no primeiro período de direito. Isso acontece também com psicólogo. Entra lá, tá no primeiro período da universidade. Aí o cara quer moralizar o churrasco de domingo em casa, entendeu? A tia lá, a vozinha, fala uma coisa, uma vírgulazinha errada, o cara quer moralizar. Não, porque não é assim, porque na lei tá assim assado. Não, porque tu tem tal psicopatologia. Mas o que é isso? Você tá entendendo? Tipo assim, essa coisa... Você precisa falar em nome de alguém para garantir alguma coisa. No fundo, isso demonstra uma insegurança terrível na realidade, entendeu? Tu tem sempre se esconder atrás de um grupo, de uma classe profissional, de um nome aqui, de um time de futebol, e tu não pode falar aquilo que você está vendo. Então, é claro que isso daqui é despersonalizante. Isso tem uma raiz, claro, na educação, que a educação que a gente tem hoje assim, escolar, esse sistema educacional é despersonalizante na raiz. Por que despersonalizante, Thiago? Porque você não pode ser você mesmo. Esse é o problema. Tá? Você tem que sempre falar o que as pessoas querem ouvir. Então isso aqui é uma educação ditatorial. A universidade ela é um pouco disso. Tu tem que falar, né? E claro, o trabalho de um advogado é seguir a legislação. É seguir o que tá aqui nos parâmetros legais da lei. Ok, meu filho, só que isso é teu ofício, pô. Isso é teu ofício, daqui não pode, tu não vai virar um tecnocrata, entendeu? E o direito positivo, ele tem esse problema, que fode a personalidade da pessoa e que parece que a pessoa ali, o advogado, o juiz, etc., não pode falar uma vírgulazinha errada assim numa conversa informal. Ele tem que sempre manter aquela formalidade do âmbito jurídico, né? E se torna uma pessoa esquisita, né? Escrota. Tipo assim, parece que não é possível mais acessar a pessoalidade. Não tem mais uma pessoa ali. Tem tipo um sistema técnico, né? Tu aperta um botão e a pessoa desenrola ali tudo aquilo ali. Então, isso é muito estranho. Isso é deformante para a personalidade. Tu consegue visualizar isso, Sim. Ludmila, na área? Perfeitamente, Assim? perfeitamente. Você falou, é um sistema despersonalizante. É exatamente isso. E como você fica despersonalizado, você fica condicionado a obedecer a qualquer voz de comando que se lhe apareça. Você já não tem mais um controle sobre si mesmo, porque você já foi condicionado a sequer obedecer às suas próprias sensações, suas próprias visões, suas próprias realidades. Você não pode mais dizer o que você vê. Então você é obrigado a seguir uma voz exterior. E é essa voz exterior, essa voz de comando, que é a voz ditatorial, que está colocando todo mundo no bolso. Então, quando você perde a capacidade de auto-orientação, você vai obedecer a uma voz de comando externa. É aquilo que o Olavo sempre diz, né? Assim, olha, se você não é capaz de falar as coisas como você vê, a única coisa que existe para você se você perde aqui, por exemplo, amplitudes do teu imaginário, ou seja, se os teus juízes aqui, se você não tem um imaginário rico, você vai agir apenas diante de uma autoridade imediata. E essa autoridade imediata pode ser, sei lá, cara, né? Tua vovó, teu vovô, teu papai, tua mamãe, o amigo do grupo, o cunhado do grupo, etc. Tu vai começar a ficar com medo disso. Porque a tua ação, ela tá pautada na opinião dos imbecis. Tá entendendo? Então, a única coisa que existe para você é a autoridade imediata. A autoridade dos sábios, foi para as picas aí, tá entendendo? Dos sábios da humanidade, né? Os grandes autores, os grandes filósofos, os grandes escritores. Isso aí não existe mais. Né? Você quer ser uma pessoa
que recebe a aprovação das autoridades imediatas aqui. E esse é o grande problema, porque isso trava a maturidade de uma pessoa. Assim, ó, pra gente entender, né? Quando tu cresce, teu pai e tua mãe, eles deixam de ser assim, uma autoridade imediata para você. Por quê? Porque agora você é tão adulto quanto ele, se você é uma pessoa madura, responsável, obviamente, né? Agora, se tu cresceu e qualquer coisa que o papai e a mamãe falam ainda te impacta muito, né? Se tu tá pedindo benção para ir comprar um pastel na esquina, meu filho, então, quer dizer, tu não atingiu a idade adulta ainda, né? Agora, uma coisa aqui, Ludmila, eu não sei se tu percebe, mas eu até coloquei isso lá no meu Instagram. Essa modificação toda na linguagem, ela culmina aqui numa tentativa de descriminalizar também a pedofilia. Ora, se eu não sei mais, se eu não posso mais distinguir homem e mulher, se eu não posso mais me referir, né, a um sujeito, usando aqui o pronome adequado para essa pessoa, quem garante que daqui a pouco eu vou conseguir distinguir adulto de criança? Isso daqui é algo preocupante, tá entendendo? Se eu já não posso mais distinguir homem de mulher, tá entendendo? Se eu não posso mais me referir aqui, fazer uma referência pronominal conforme a realidade se apresenta, quem garante que daqui a pouco eu vou distinguir criança de adulto? Ué, recentemente a gente viu uma matéria normalizando aqueles adultos que, que É isso tinham aí. uma vidinha ali de criança, ficava de fralda, aí tem um cuidador. Você viu essa matéria? E você Vi. vê, aí pro pessoal, vou explicar para o pessoal aí que de repente não viu. Saiu uma matéria com ares de grandes cientificidades, de grandes normalidades, sobre adultos que ficavam de fralda e falavam gugu dadá, tinham cuidadores, viviam aquela fantasiazinha de que eram crianças, né? Ganha mamadeira, comidinha na boca, aquela coisa toda. E essas matérias, olha o papel da imprensa, né? Essas matérias, elas foram divulgadas, né, com ar de grande normalidade, tentando normalizar esse comportamento como se fosse algo natural. E se você considera isso ridículo, você é um intolerante, né? Se você não acha que isso é normal, que isso é apenas ser diferente, se você não acha que isso é apenas um ser diferente, você é um intolerante, você é um preconceituoso. Então, eles tentando normalizar esse tipo de conduta. Então, a partir do momento que ele tenta normalizar esse tipo de conduta, daqui a pouco, qual que é o próximo passo? Considerar. Quem não considera essas pessoas como realmente crianças, esses adultos de barba na cara, com chupeta na boca, se você não disser o que você está vendo, né, o que eu estou vendo? Para mim, ele é um adulto de barba na cara, de Exatamente. chupeta na boca e retardado. Para mim, é isso que eu estou vendo, é isso que meus olhos estão vendo, é isso que a minha inteligência está apreendendo do mundo real. Só que o que vão dizer? Ah, não, você é uma preconceituosa. Então, a partir do momento que eles normalizam essa conduta, eles criminalizam, eles marginalizam todo aquele que esteja enxergando a verdade. Então, daqui a pouco vão surgir pessoas dizendo, não, você é uma preconceituosa. Ele tem 55 anos, mas ele se sente uma criança de 12. Ele se sente uma criança de 10 e a sua sensação, ela passa a ocupar o lugar da realidade mesma. Então, se você não disser que ele é uma criança de 10 anos, você é preconceituosa. Então, daí vai surgir uma expressão que a gente já está cantando a pedra há muito tempo, que é o tal do amor intergeracional. Exatamente. Então, você fala, poxa, mas que expressão bonita, né? Palavras bonitas, né? Amor intergeracional, né? O que você pode ter contra uma expressão tão bonita? A linguagem é utilizada para gerar sentimentos. Então, a partir do momento que ela gera o sentimento, ela já te captou ali nas garras dela. Então, amor intergeracional vai ser simplesmente o quê?
a legalização da pedofilia, que já está a todo vapor. Então, aquela matéria em que aqueles caras barbados, de perna cabeluda, apareciam lá tomando uma madeira com chupeta na boca, nada mais é do que uma tentativa de normalização, de preparação do terreno, né, de adubação ali do solo para plantar a semente da legalização da pedofilia. E daqui a pouco, se você... Vai chegar um dia, a gente está tentando fazer com que isso não aconteça, mas a caminhar as coisas do jeito que está caminhando, daqui a pouco, se você for contra um pedófilo, você vai ser chamado de preconceituoso porque você é contra o amor intergeracional. A coisa está caminhando para esse futuro sombrio. E as pessoas, tá tudo na nossa cara, mas o pessoal, a gente está mostrando aqui. Mas as pessoas ainda ficam naquela clave ali manipulatória da mídia. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é até meio perigoso, é até meio subversivo no mundo atual. Né? Daqui a pouco a gente vai ser preso por tá falando isso aqui numa live. Né? O que a gente está tentando é que é um momento aqui desesperado de fazer com que as coisas não degringolem dessa forma. Então, isso aqui que a gente está fazendo é a verdadeira tentativa de salvar o Ocidente. Porque a vaca está indo para o brejo, realmente. É isso aí, é isso aí, é isso aí, cara. O pessoal precisa entender que conhecer, distinguir, é atribuir valor. E atribuir valor a alguma coisa é saber se comportar em relação a ela. Se eu já não posso mais distinguir nem atribuir valor a alguma coisa, eu já não sei mais qual o comportamento que eu devo ter em relação a essa coisa. Se eu já não posso mais distinguir adulto de criança, se eu já não posso mais distinguir homem de mulher, né? Se isso daqui tá vedado para mim, eu já não sei mais me posicionar em relação às coisas. Ou seja, eu já não sei mais me comportar em relação às coisas. E aí o que sobra? Sobra só o desejo, né? Sobra só o impulso imediato. E aí destrói, né? A gente destrói a consciência moral. Destruiu a consciência moral, meu amigo, acabou o direito, acabou a psicologia, acabou a língua portuguesa, acabou a ciência. Tá entendendo? A verdade é essa. No fundo, é a ideia da luta de todos contra todos, né? A destruição pela destruição. Então é uma coisa da qual, se nós não nos atentarmos, porra, a coisa vai degringolar aqui de um jeito que depois a gente vai perder a mão e não vai conseguir mais reverter o quadro. Então, essa live, na verdade, assim, ó, é uma chamada de atenção. Porra, se manifestem, entendeu? Se manifestem. Percam o medo de dizer as coisas do jeito que vocês estão vendo, porra. Tá entendendo? Deixem de ser, sei lá, retardados, medrosos, covardes. Tá entendendo? Deem a cara para bater também, né? Porque uma hora isso daqui vai chegar, né, na tua casa também. Isso daqui, uma hora vai chegar ali para o teu filho, no material didático do teu filho. Isso daqui uma hora vai chegar ali no âmbito familiar, né? Então é isso. Cara, ó, Ludmila, tá acabando o nosso tempo aqui. Muito, muito, muito obrigado. Beleza. Tá? A gente marca outras lives quando surgir um tema assim oportuno da gente estar conversando. Desculpa a correria aí da gente estar marcado assim em cima da hora. O papo foi muito bom mesmo. Muito bom. Eu que agradeço aí o convite. E vamos, se deixar o papo, vai a noite toda, né? Enfim, então não vai faltar assunto, mas que bom aí, tivemos uma boa audiência aí. E deixa gravada aí essa live no teu perfil. Vou deixar. Que aí depois eu vou mandar o pessoal ir lá assistir, o pessoal que perdeu. E vamos marcar as próximas, porque tem muito trabalho a ser feito ainda. Tem muito trabalho. Ó, muito obrigado. Acompanha a doutora Ludmila aí. Pessoal, obrigado por estar aqui. Obrigado pela atenção. A gente vai se falando, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.